Chegou a hora de continuar a nossa retrospectiva de 2025. Se você ainda não viu, eu já publiquei 2 vídeos desta série que vão estar aqui em cima nos cards e até o final do ano eu vou publicar com vocês vídeos para relembrar as leituras que eu fiz no ano de 2025 e que foram mais marcantes ou mais decepcionantes. Ainda tá para vir aí o vídeo dos livros mais decepcionantes, mas isso é só lá na frente, porque hoje eu vou contar para vocês quais foram os livros que vão ganhar assim o troféu de maiores descobertas do ano. O que eu tô chamando de descoberta? Livros que eu não tinha ouvido falar antes na minha vida, não estava no meu radar de jeito nenhum, não me lembro nem de ter sido recomendada por ninguém, mas que por algum motivo caiu na minha frente e eu peguei para ler. E eu fiquei impressionada por nunca ter ouvido falar disso antes, por não se falar mais desses livros. Sabe quando você lê um livro que você fala, gente, como é que isso aqui não é super famoso, super conhecido? Como que eles não são super famosos com série na Netflix interpretados pela Zendaya, pelo Timothée Chalamet? Enfim, é isso que eu tô chamando de grandes descobertas. São as pepitas de ouro que eu descobri em 2025 e que eu vou ter muito prazer de relembrar para vocês. Começando por um livro nacional que não é de forma alguma um livro que não recebeu reconhecimento. Na realidade, ele foi reconhecido sim. No ano de sua publicação, 2011, pouco depois, ele recebeu o maior prêmio literário do Brasil, que é o prêmio Jabuti. Eu tô falando de Nihonjin, de Oscar Nakazato, mas a menos que você tenha lido nessa ocasião, quando o livro saiu lá em 2011, a edição se esgotou, eu nunca vi ninguém comentando sobre, toda hora vocês estão me sugerindo leituras e tal. Esse aqui, Nihonjin, nunca tinha chegado para mim, não sei se eu sou desatenta, mas enfim, desconhecia. E talvez não ajude o fato de que ele tem um título em japonês, não tem um significado assim muito óbvio para quem não fala japonês. Eu, se visse um livro desse na livraria, eu acharia que era uma obra estrangeira. Eu sei que Oscar não é exatamente um nome japonês, como Nakazato, mas, enfim, podia achar que era um livro que veio de fora e tal. E, na realidade, ele é nascido em Maringá, no estado do Paraná, e essa história se passa aqui no Brasil. Ele é um romance histórico, vai acompanhar a trajetória de uma família que pode representar inúmeras outras famílias que vieram para o Brasil, do Japão para o Brasil, no começo do século XX e se estabeleceram aqui e já estão aqui há 4, 5 gerações. O título se refere à palavra em japonês que significa japonês. E é assim que os imigrantes se referiam a si mesmos, inclusive é assim que eles tratavam seus filhos, ainda que nascidos já em território brasileiro, ainda eram considerados dentro de suas famílias como Nihonjins. A cultura japonesa, a nacionalidade, a fidelidade ao imperador, etc, etc, etc. Eu não tenho família japonesa, mas eu consigo me reconhecer em algumas dessas personagens que vieram do interior, depois se mudaram para a cidade grande e, enfim, enfrentaram as dificuldades da vida, e principalmente das personagens femininas, as mulheres sempre muito trabalhadoras e muito invisíveis dentro de estruturas patriarcais, né, das suas famílias. Isso não é uma exclusividade da cultura japonesa, então eu consegui me conectar com muitas coisas. Agora, outros aspectos tratados na história são bem japoneses, bem específicos da cultura japonesa, do modo de vida e do modo de ver o mundo que só os japoneses têm. Então, aprendi demais com essa leitura e recomendo muito. A editora Fósforo acabou de relançar Nihonjin nesse projeto gráfico que talvez mereça o prêmio de mais bonito do ano que eu li, dentre esses todos, né, que eu tenha lido. Esse é o projeto gráfico mais de cair o queixo. Ele é lindíssimo, ele tem uma textura aqui na capa muito delicada, muito bonita. E ele tem uma ilustração maravilhosa, uma espécie de releitura de uma casa misturada com comércio, lá da região da Liberdade, aqui em São Paulo. Ganha a medalha de bronze como
melhor descoberta do ano. Pessoal, interrompendo o vídeo com algumas cenas de bastidores aqui enquanto eu edito meu vídeo, e vocês conseguem ver aqui, olha só, a minha estrutura é super profissional. Eu estava apoiando a câmera na tábua de passar roupa, tem a escadinha aqui atrás que eu estava usando também para alcançar algumas coisas que estão ali inacessíveis no meio dessa bagunça, porque estão em processo de mudança. Agora, uma coisa que não muda é a parceria desse canal com a Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. E em 2026 estaremos aí prontos também para começar uma vida nova ao lado da Alura. E você pode começar a sua vida nova em 2026, criando assim um novo campo de trabalho, uma nova possibilidade na sua vida, estudando tecnologia nas muitas áreas dentro da Alura. São mais de 20 carreiras diferentes que você pode traçar dentro da Alura. Uma única matrícula te dá acesso a tudo, mas é claro que você tem uma orientação para conseguir traçar o seu caminho ali de acordo com seus interesses na imensidão de cursos disponíveis, nas áreas de desenvolvimento, de programação, inteligência artificial, design, gestão, entre muitas outras áreas que envolvem tecnologia e que são fundamentais para a gente navegar nas águas turbulentas do mundo atual que a gente vive. Eu, por exemplo, uso muito dos meus conhecimentos em tecnologia para poder editar, para poder tocar um canal. Eu cuido de tudo sozinha, então eu tenho que ser minimamente alfabetizada digitalmente. Até noções de programação eu preciso ter. Você também, eu tenho certeza que não importa a área em que você trabalhe, precisa ser alfabetizado tecnologicamente, e a Alura vai te ajudar a suprir eventuais carências ou até te ajudar a mudar de rumo profissional. Então aproveite o meu cupom de desconto, é só acessar através desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou através do link que está aqui embaixo na descrição. É isso, gente, vamos voltar ao vídeo. Seguindo aqui, a nossa medalha de prata vai para um livro que veio da Itália, Os Óculos de Ouro, de Giorgio Bassani. Esse aqui foi publicado pela editora Todavia. Nunca tinha ouvido falar desse livro. Eu já tinha ouvido falar do livro mais famoso do Bassani, que é O Jardim dos Fins e Contini. Inclusive, esse livro tá empacado. Eu comecei a ler e parei. Ele não era tão legal quanto esse daqui. Mais famoso, sim, mas não era tão legal. Os Óculos de Ouro é muito, muito, muito interessante. É uma história sobre uma juventude de um rapaz, é um pouco o alter ego do próprio escritor, que durante a juventude entra em contato com um cara na cidade, é assim, é o médico da cidade, e ele vê aumentarem os rumores e boatos da cidade de que aquele homem, aquele médico, era homossexual. Então, sabe, aquele papinho, aquele zum zum zum, aquele não sei o quê, que começa aquela maledicência, tudo. A gente tá falando de uma história que se passa nos anos 30, né, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, e também estava começando a ficar cada vez mais forte a presença do fascismo lá na Itália. E tem uma questão importante, que é o fato de que o narrador, assim como o próprio autor, é de origem judaica, então a gente tem uma mistura de coisas, assim, é uma história que fala tanto sobre a opressão e a exclusão e a tragédia que se abate sobre esse homem, né, o tal do homossexual da cidade, que pode ser também paralela à tragédia que vai se acometer sobre a comunidade judaica da cidade quando o fascismo terminar de se instalar e a Segunda Guerra Mundial começar a perseguir sistematicamente os judeus. É um livro assim potente, gente, potente, interessante, bem escrito, um pouco triste. O final é trágico, mas nossa, imperdível, imperdível. Que livraço, uma grande descoberta. Os Óculos de Ouro de Giorgio Bassani ganha a medalha de prata como a minha segunda melhor descoberta. Agora, a medalha de ouro não poderia ir para outro livro que não este daqui. Um livro que eu acho que está sendo reeditado também pela Todavia por causa do filme que está para estrear aí, não sei se agora no fim do ano ou no começo de janeiro, mas está para estrear nos cinemas mais uma versão
do clássico O Beijo da Mulher-Aranha. E dessa vez o filme vai ter no elenco a Jennifer Lopez, no papel que no passado foi da Sônia Braga, num filme de Hector Babenco, gravado aqui no Brasil nos anos 80 e que ganhou os holofotes, né? Foi indicada a Oscar. O ator americano que estava no elenco chegou a ganhar o Oscar, quer dizer, não é a primeira vez que temos filmes brasileiros representados lá no Oscar, né? Não é com o Ainda Estou Aqui que isso começou, e se tudo der certo, né, vai acontecer também com o Agente Secreto, agora no próximo Oscar. Enfim, eu já tinha ouvido falar do Beijo da Mulher-Aranha, já tinha sabido que ia ter um filme, um novo filme com a Jennifer Lopez. Provavelmente foi por causa disso que a editora Todavia resolveu republicar o livro que inspirou todos esses filmes. Esse livro, sim, eu não conhecia. Eu não sabia que essa história era baseada num livro. E é de um escritor argentino chamado Manuel Puig. E é uma história tão bem escrita, gente, com personagens tão comoventes, tão envolventes, tão cativantes. Eu fui muito feliz quando eu estava lendo esse livro. Sabe quando tem aqueles livros que quando termina a gente fica triste? Porque a gente estava curtindo a companhia dos personagens. E olha que não é uma história leve, muito pelo contrário, é uma história bem triste, bem pesada, mas eu me apeguei nos personagens e na maneira como essa história é contada. Tudo se passa dentro de uma cela de prisão, uma prisão argentina no meio dos anos 70, durante uma das várias ditaduras que houve lá na Argentina, onde dois prisioneiros que não se conheciam antes são obrigados a conviver 24 horas por dia, né? Porque eles são companheiros da mesma cela. Um deles é um preso político e passou por toda aquela trajetória, né, de viver na clandestinidade, de fazer parte de organizações que tentavam derrubar o regime, e foi preso, acabou sendo torturado, e enfim, era o tempo todo pressionado a entregar os companheiros, enfim, aquele caso do militante de esquerda. E o outro cara da cela não tinha nada de político, não entendia nada de política, ele tinha sido preso por ser homossexual e por conduta imoral, digamos assim, né? Um homem gay que trabalhava com moda e que foi preso por causa disso e não gostava de política, não tinha nada de política na sua vida. Estes dois homens, um muito sério político, muito hétero, e o outro muito mais sensível, muito mais vulnerável e muito mais delicado, no melhor sentido da palavra, tá, gente? Porque ele tinha uma delicadeza de alma mesmo. Esses dois homens são obrigados a conviver e, obviamente, tem atrito entre os dois, eles não se entendem, eles não se gostam, mas eles vão encontrando uma amizade que é construída de um jeito bonito e é construída em cima de filmes. Olha que interessante. Para passar o tempo, eles ficam lembrando de filmes. O personagem gay, né? Ele tem os seus filmes favoritos que eles conhecem de cor. Gays gostam de divas do cinema e tal. Então, as suas personagens favoritas, tudo. Então, para passar o tempo, ele fica contando histórias do cinema hollywoodiano clássico. Isso vai servindo de mote para os dois conversarem, falarem de sentimentos, de sonhos, de medos. É um subterfúgio e é construído de um jeito bonito. E o final também é bem eletrizante. Enfim, é muito bom, gente. É muito bom. O livro mais legal que eu fiquei mais contente de ter descoberto em 2025. Obviamente, né, é uma coisa minha, eu não conhecia. Mas são livros, todos esses 3 livros são livros consagrados. É que eu mesma, eu não os conhecia. Acho que não se fala o suficiente sobre eles. Esse é o meu pódio, os meus 3 melhores livros da categoria Melhores Descobertas do Ano. Eu vou deixar os links dos 3 aqui embaixo na descrição. Também vou deixar aqui na descrição o link da minha campanha no Apoia-se. O Apoia-se é o melhor jeito de você me ajudar a manter esse trabalho ao longo do ano que vem também. Você se torna apoiador, você recebe recompensas e de quebra você garante que eu continue produzindo vídeos, lendo livros legais, livros menos conhecidos, descobrindo essas preciosidades para poder indicar para vocês. Então vai lá no meu apoia.c/ler antes de morrer. Um beijo grande. Eu volto no próximo vídeo com mais uma categoria da nossa retrospectiva de 2025.